programa Saber Direito desta semana, o professor Marcelo Holanda vai falar sobre violência doméstica e as relações de poder, embasadas por argumentações jurídicas e hermenêuticas. Nas aulas ainda serão tratadas as relações homoafetivas masculinas, além das aplicações da Lei Maria da Penha em casos concretos. Olá mais uma vez a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso último encontro sobre direitos humanos e a aplicação da Lei Maria da Penha para casais homoafetivos masculinos. Primeiramente, é preciso salientar que nas aulas anteriores nós compreendemos institutos importantes antes de adentrarmos a lei propriamente dita, justamente para poder expandir a reflexão acerca da aplicabilidade da lei com base na compreensão dos institutos sociais da violência, do preconceito sexual, da discriminação. Perpassamos aí uma questão de extrema importância, que é a interpretação extensiva, observando que tipo de esforço ela exige do intérprete jurídico para poder alçar a justiça. Miguel Reale trabalha com o conceito de teoria da justiça exatamente para poder compreender que a norma, o instrumento normativo, quando ele não se presta a alcançar essa abstração que também gera efeitos que nós consideramos como justiça, essa norma não serve. E tanto é assim que o discurso encartado na Constituição Federal é exatamente de promover uma sociedade que seja livre, justa, solidária, que tenha como base os direitos humanos e o princípio da dignidade da pessoa humana, que, como eu disse nas aulas anteriores, este princípio é anterior. É dessa semente que a nossa Constituição surge e é nosso dever protegê-la e resguardá-la para que esse discurso de uma sociedade que compreenda as diferenças como parte fundamental do seu eixo não se perca, sobretudo por projetos políticos que tendem a retroceder com todo o avanço que nós alcançamos até aqui. A aula de hoje se concentrará na discussão, na análise de dois casos concretos em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul os magistrados singulares aplicaram a Lei Maria da Penha com relação às vítimas homossexuais masculinas. Ou seja, se tem nessas decisões o reconhecimento da entidade familiar composta ali por pares homoafetivos masculinos, se considera que houve a violência nessas relações e se prontificaram esses magistrados a atrair a incidência da legislação que nós temos no nosso ordenamento jurídico para coibir a violência doméstica sem observar gênero e orientação sexual das vítimas. É desmerecer essas características, professor, nesses casos que foram levantados? Ao contrário, é não utilizar essas características como motivos suficientes para poder afastar a incidência da legislação. O que é mais interessante é que, desses casos, não houve recurso para as instâncias superiores e, por óbvio, não foram interpostos recursos na seara de recurso especial do Superior Tribunal de Justiça e de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, a fim de discutir a interpretação da legislação federal, como é o caso da Lei Maria da Penha, assim como possível ofensa à Constituição da República por meio do recurso extremo extraordinário. Isso denota, de alguma forma, que essa atuação dos magistrados singulares observou o patamar legal e constitucional da sua possibilidade judicante, da sua função judicante para atender a um anseio do jurisdicionado que estava sendo vítima de violência doméstica, e essa decisão não foi refutada por ilegalidade pelas vias dos recursos. Ainda que fossem, porque são duas, nós teríamos aí a possibilidade de alavancar essas discussões nas instâncias colegiadas.
e nas superiores por meio das teses que poderiam ser levantadas com relação à interpretação da legislação federal, Lei Maria da Penha, e da possibilidade de ter ocorrido ou não violação à Constituição da República pela via do recurso extraordinário. Se não ocorreram essas interposições de recurso, podemos afirmar que houve, naquele cenário social, para aquele caso específico, uma pretensa aceitação, inovação de que não se está lidando com a ilegalidade ao se aplicar a Lei Maria da Penha a vítimas homossexuais masculinas dentro de um contexto familiar onde haja a violência doméstica perpetrada por um dos parceiros. É importante deixar isso bastante salientado, porque, num primeiro momento, poderíamos todos aqui imaginar que as aulas anteriores foram apenas elucubrações, apenas reflexões acerca dessa possibilidade. E o foram. No entanto, quando nós avançamos para que essas possibilidades, essas reflexões encontrem ressonância em casos concretos, percebemos que, do campo da abstração, existe um retorno trazido, um reflexo positivado, um reflexo existente e concreto na nossa realidade. Isso particularmente me deixa bastante feliz porque indica, ainda que nós tenhamos muitos problemas de hegemonia dentro do sistema judiciário, no Poder Judiciário e nos órgãos que fazem parte desse sistema complexo, é possível avançar a pequenos passos, e essas duas decisões indicam isso, que de pequenos tem somente decisões isoladas, consideradas aí como decisões isoladas, mas grandiosas no sentido de permitir que essas discussões não se esqueçam no túnel do tempo. Muito bem. Quando se observam que nessas duas decisões houve ali a extensão das medidas protetivas da Lei Maria da Penha para essas vítimas que são homens homossexuais, nós percebemos que diretamente, não indiretamente, mas diretamente, os magistrados que estão ali representando o Poder Judiciário e relataram esses casos, não é? Atuaram nesses casos, reconhecem as vítimas homoafetivas masculinas como merecedoras de uma resposta estatal quando são, então, assodadas por violência nesse ambiente familiar. Por que isso é importante? Porque quando, mais uma vez, despersonalizamos a pessoa vítima de violência doméstica no sentido de retirar as características que a compõem, a orientação sexual, o gênero, para enxergá-la enquanto ser humano, detentor de direitos, e que quando há violações a esses direitos, nesse caso violência doméstica que pode se refletir em determinadas áreas, em variadas áreas também, ou em um único aspecto, nós consideramos que a função do magistrado, ela enxerga tão somente a concepção humana daquele ser. Isso é importante para que nós não percamos de vista que se trata de um ser e não algo coisificado, não é? Nós incorreríamos nesse risco se houvesse o afastamento da legislação de regência, que é a Lei Maria da Penha, para essas situações em que as vítimas são homens homossexuais. Muito bem, quando se tem a aplicação judicial dessas medidas protetivas de urgência, por óbvio que os magistrados necessitarão justificar. Nenhuma sentença, nenhuma decisão, nenhum acórdão sem relatório que justifique, que fundamente, que balize quais foram as considerações ali levantadas para que determinada decisão a que se chegou tivesse aquele caminho, considera-se que essas decisões, essas ações judiciais estão reveladas pelo manto da legalidade e da possibilidade jurídica de existência. Professor, está muito abstrato. Magistrados, ou desembargadores, ou ministros, ou seja, as pessoas que atuam na função judicante, esses atores políticos que atuam na função judicante, são obrigados e obrigadas a fundamentarem suas decisões. Decisões aqui de modo lato sensu, sentenças, acórdãos ou decisões interlocutórias. Por quê?
porque existe uma necessidade de esse magistrado, de esse ator político, observar o sistema normativo vigente para poder tomar a sua decisão. Qual é a consequência? O jurisdicionado sabe exatamente se aquela decisão se pautou numa norma que esteja vigendo no nosso ordenamento jurídico. A primeira e a principal delas, não considerando apenas como norma, mas também como norma, é a Constituição Federal. Qualquer decisão que implique violação à Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é acionado para poder guardar a Constituição e mantê-la livre e aberta para poder cumprir o seu papel no nosso ordenamento jurídico social. E o mesmo ocorre com as demais legislações, sejam elas de cunho processual, de cunho material ou de cunho híbrido, que é o caso da Lei Maria da Penha, não é? Fundamentar é o que Inocêncio Mártires Coelho chama de justificação da justificação. Existe uma justificativa apresentada para que determinado resultado, determinada decisão tenha tomado um rumo específico e é preciso dizer o porquê. Dizer o porquê é a tarefa principal do ator político que atua na função judicante. Bom, feita essa consideração inicial, temos em mente que uma decisão que não se fundamenta, que não está devidamente fundamentada, ela é uma decisão vazia, e se é uma decisão vazia, pode presumir que apenas se pautou no interesse pessoal da pessoa que está na função judicante e, a isso, o Poder Judiciário não se presta. É por essa razão que as vias recursais também são meios e mecanismos para, quando não se concordar com a decisão anterior, ou apenas para poder indicar que não houve fundamentação idônea, adequada para aquela resolução a que se chegou, o ator político, o magistrado, que atuou em determinado caso, se possa haver a possibilidade do duplo grau de jurisdição. Duplo, por óbvio, porque sobe de uma instância a outra, e duplo grau de jurisdição, porque é uma forma de permitir que outros atores judicantes reflitam sobre determinado caso para poder manter decisão pretérita ou para reformá-la, parcial ou totalmente. Ok, passamos aí, percebam, por algumas questões básicas de princípio de processo civil e penal, exatamente para poder entender que a atividade do ator judicante, do magistrado, coloquemos dessa forma genérica, ela não é livre de regramentos que devem ser seguidos. A fundamentação jurídica para as decisões é uma dessas recomendações, ou melhor, dessas obrigações que os magistrados precisam observar. Daí avançamos para uma questão relativa à fundamentação idônea. Quando falamos de fundamentação idônea, e aí eu acrescento dois outros termos de coesa e contemporânea, nós estamos tratando de uma fundamentação que se baseia no conjunto normativo do nosso ordenamento jurídico vigente, lembrando sempre que a Constituição Federal é o nosso manto que ilumina. Qualquer ação ou qualquer fundamentação que implique a violação à Carta Federal é contestada e é contestável, melhor dizendo, e deve ser alçada ao Supremo Tribunal Federal para resolução. E quando dizemos que essa fundamentação, além de idônea, é coesa e também contemporânea, estamos trazendo aqueles dois aspectos que vimos nas aulas anteriores da interpretação teleológica. Ou seja, coesão em uma decisão judicial significa avanço e concretude daquilo que se decide para poder solucionar algo que demanda uma resposta do poder público. Professor, exemplifique. Se nós temos, como vamos ver, dois casos envolvendo violência doméstica, em que as vítimas sejam homens homossexuais, sejam vítimas homoafetivo masculinas, a coesão da decisão que se espera é que o ato jurídico ali perpetrado pelo magistrado tenha um efeito de diminuir ou extirpar essa violência que está acontecendo. Existe um ser humano que demanda atuação estatal, ou seja, é o jurisdicionado reclamando que o seu direito a uma vida livre de violência, livre de problemas, livre de violações, seja resguardada.
seja retomada, inclusive, por estar nessa situação de violência que o acomete. Essa é a coesão. E a contemporaneidade acompanha o raciocínio que fizemos a respeito da teleologia em si. Se a legislação que está sendo aplicada, aqui, no caso, a Lei Maria da Penha, se presta a observar e a ser utilizada nesses casos que envolvem vítimas homoafetivo masculinas, eu estou dizendo que essa legislação, ela caminha com o tempo para poder responder às demandas sociais que hoje são prementes e que não necessariamente eram à época da sua criação, da sua promulgação, da sua sanção. É dizer que eu estou descaracterizando o conteúdo basilar da Lei Maria da Penha? Jamais, jamais. O que se diz em realidade é que a sofisticação da legislação e a complexidade da dinâmica social exigem do intérprete jurídico algo que vá além da mera observação da superfície legal, dizendo se aplica ou se não se aplica, não resolvendo a questão que está ali posta. Esse é o ponto. Muito bem. Observando, então, essa complexidade existente no fenômeno da interpretação jurídica, no fenômeno da fundamentação, que é uma obrigação do magistrado, do ator político judicante, no momento de decidir, nós temos, como disse no início da nossa exposição, 2 casos concretos em que a Lei Maria da Penha foi aplicada para vítimas homoafetivo masculinas e num contexto de violência doméstica familiar. Esses 2 casos, eles refletem a posição de 2 magistrados, essencialmente do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, que tiveram casos, enfim, relacionados à violência doméstica nessas entidades familiares compostas por casais homoafetivos e cuja fundamentação se pautou também na principiologia, na axiologia que a Constituição Federal denota, sobretudo, para poder guarnecer a dignidade da pessoa humana. Antes de passarmos a elas, a esses 2 casos concretos, a essas decisões, eu gostaria de fazer uma pequena leitura onde há uma fala bastante expressiva de Maria Berenice Dias sobre a necessidade de o Poder Judiciário ser um ator protagonista na proteção dos direitos de grupos sociais, de pessoas historicamente marginalizadas e, com isso, permitir que o acesso à justiça, que o alcance da justiça seja algo não apenas no campo da hipótese, mas no campo da realidade. Para Maria Berenice Dias, consagrar a invisibilidade às uniões homoafetivas é a forma mais cruel de se ostentar a discriminação em razão da orientação sexual, entre aspas, afastando-se o Estado de cumprir com sua obrigação de conduzir o cidadão à felicidade. Vejam que a finalidade, quando se pacifica um conflito, quando se retira do campo da violência pessoas que estejam ali sofrendo com essas consequências, é permiti-las ser feliz. Nenhum traço desse discurso que estamos trazendo ao longo dessas aulas é para não dizer o óbvio. As pessoas têm direito de serem felizes. E como não há legislação específica sobre o rol das relações familiares que inclua a família homoafetiva como entidade protegida pelo arcabouço jurídico legal do Estado, considerando as expressões que estão na Lei Maria da Penha para poder proteger a mulher vítima de violência doméstica, entre aspas, é o judiciário que deve suprir a lacuna legislativa, mas não por meio de julgamentos permeados de preconceitos ou restrições morais de ordem pessoal. Pois o que se busca é a planificação da justiça, devendo a ser estendida a todos os indivíduos, ainda mais aos alvos de preconceito e discriminação. Compreendamos que a função dos atores judicantes é de extrema dificuldade, porque é preciso se descolar de uma aura de pessoalidade para poder garantir
aos demais que ambos tenham direito a uma vida feliz. E essa dificuldade se mostra premente caso esse ator judicante nunca tenha vivenciado aquela situação de violência, caso aquele ator judicante tenha dogmas muito arraigados de si para si que o impedem de enxergar além daquilo, e, por óbvio, quando esse ator jurídico simplesmente desconsidera as diferenças, ainda que esteja ocupando uma posição de membro de órgão do Poder Judiciário que possui essa típica função de julgar. Agora, apenas esse ator judicante que decide é quem deve ter em mente a necessidade de decisões que se pautem na modificação de dogmas que influenciem e respaldem o preconceito? Não. Cidadãos e cidadãs têm papel relevante, advogados, advogadas têm papel relevante, o sistema de ensino tem papel relevante, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública têm papel relevante, todos têm papel relevante. Bom, aos casos, observemos então o modo como foi decidido. No livro consta o excerto das duas sentenças. Não as coloquei por completo aqui, porque não se fazia necessário, apenas gostaria da fundamentação alocada para cada caso. O processo do Rio Grande do Sul, que foi julgado pelo juiz Osmar de Aguiar Pacheco, ele se encontra em segredo de justiça, portanto, o número foi suprimido, mas consta nas referências bibliográficas o site, o endereço eletrônico onde se pode acessar o conteúdo dessa parte da sentença que não menciona a parte agressora nem a vítima. Ao excerto. Destarte, não é só a mulher que sofre violência. Todo aquele em situação vulnerável, ou seja, enfraquecido, pode ser vitimado. Ao lado do Estado democrático de direito, há e sempre existirá parcela de indivíduos que buscam impor, porque lhes interessa, a lei da barbárie, a lei do mais forte, e isso o direito não pode permitir. Dessa visão do direito como mecanismo legítimo para alcance da paz social, há de se buscar o mandamento da Carta Magna de que todos são iguais sem distinção de qualquer natureza, caput do artigo 5º da Constituição. Na sua correta exegese, a de que, em situações iguais, as garantias legais valem para todos. Vale dizer, portanto, de que todo aquele que seja vítima de violência, quando mais de ordem doméstica, merece a proteção da lei, ainda que do sexo masculino. A seu turno, a vedação constitucional de qualquer discriminação e mesmo a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República obrigam que se reconheça a união homoafetiva como fenômeno social, merecedor não só de respeito, como de proteção efetiva com os instrumentos contidos na legislação. Nesse quadro, verifica-se com clareza que a parte vítima, enquanto sedizente vítima de atos motivados por relacionamento recém-findo, ainda que de natureza homossexual, tem direito à proteção pelo Estado prevista no direito positivo. Isso posto, reconheço a competência do Juizado de Violência Doméstica inserido nesta segunda vara judicial, decreto a medida protetiva de proibição ao agressor de aproximar-se a menos de 100 metros da vítima e determino a reunião com o processo X investigativo que tomará o procedimento da Lei 11.340 de 2006. Antes de passarmos à segunda, é importante fazermos algumas considerações. Essa decisão é de 2011, 9 anos, portanto, até 2020, e trata especificamente de um ato corajoso do magistrado em entender que a Lei Maria da Penha não escolhe destinatários quando a violência doméstica acontece
tendo outros atores que participem, infelizmente, desse cenário macabro, esse cenário brutal, não é? Percebemos pela decisão do juiz Osmar que, quando se busca a pálpebra dos princípios constitucionais para um julgamento de um caso como esse, com uma dinâmica social que, em tese, não está esculpida na legislação de regência, é necessário que o magistrado exerça, e aqui eu puxo novamente Miguel Reale, o seu esforço criativo para poder não deixar que aquela vítima que está tendo o seu direito violado, sucumbido, fique sem resposta, esteja sem proteção. É por essa razão que nessa legislação, a Lei Maria da Penha, ainda que o seu pano de fundo tenha sido para poder proteger mulheres que são massivamente alvos mais comuns, infelizmente, de violência doméstica, retirar da possibilidade de aplicação dessa legislação às vítimas homoafetivo masculinas é exatamente, como dissemos em aulas anteriores, permitir que essa violência se perpetue e, o pior, debaixo dos nossos olhos, sem a menor confrontação de que isso acontece e para os demais isso pode ser considerado algo natural. Não é. Nenhum tipo de violência é natural. A segunda decisão, dessa vez do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi proferida pelo juiz Alcides da Fonseca Neto, esta decisão é pública, consta também das referências bibliográficas o número do processo, em que se pode acessar tanto pelo site, pelo endereço eletrônico em que esses excertos foram encontrados, como também do Tribunal de Justiça do Estado, e é também do ano de 2011. O excerto é o seguinte: em caso o deferimento da medida é necessário para resguardar a integridade física do ofendido até que se profira a decisão final. Insta a asseverar, ainda que, no caso em exame, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, quais sejam o fumus boniuris, fumaça do bom direito, traduzido pelos depoimentos e laudos acostados ao processo, que atestam a gravidade da conduta imputada ao réu, contra o ofendido, bem como o periculum in mora, perigo da demora, demonstrado pelo risco potencial de o réu voltar a agredir o ofendido caso o encontre. Por fim, importa finalmente salientar que a presente medida de natureza é concedida com fundamento na Lei 11.340 de 2006. Muito embora esta lei seja direcionada para as hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Entretanto, a especial proteção destinada à mulher pode e deve ser estendida ao homem naqueles casos em que ele também é vítima de violência doméstica e familiar, eis que, no caso em exame, a relação homoafetiva entre o réu e o ofendido, isto é, entre os dois homens, também requer a imposição de medidas protetivas de urgência, até mesmo para que seja respeitado o princípio constitucional da isonomia. Essa segunda decisão se pauta necessariamente no princípio da isonomia ou da igualdade, com a dinâmica que nós já havíamos trabalhado de que decorre desse princípio constitucional ou da vedação à discriminação odiosa. Ainda que se tenha que se desigualar na medida das desigualdades determinadas pessoas ou grupos de pessoas para que elas sejam colocadas num patamar de equilíbrio, de equiparação, é preciso garantir que essa isonomia seja materializada. E é exatamente essa materialização que o juiz Alcides, nessa decisão judicial, apõe na sua decisão, no sentido de que não estou observando, porque é irrelevante nesse caso para resguardar o direito da vítima, a sua questão de gênero ou de orientação sexual. O que eu observo é um ser humano que depende, que necessita de atuação do Estado, de resposta judicial para poder ver essa situação de violência ser cessada. E, nesse sentido, a medida protetiva de afastamento do agressor para com a vítima foi algo deferido e o processo, então, seguiu os trâmites da Lei Maria da Penha, sendo tramitado pelo juizado de competência especializada e assim sucessivamente. Ora,
observar que essas duas decisões já existem no plano dos precedentes judiciais do nosso ordenamento jurídico, lança luz sobre a impossibilidade ou o piso escorregadio de se esquivar de discussões relevantes no campo da temática do gênero, da orientação sexual, da própria criminologia e desses estudos que envolvem etnicidades, racialidades, gêneros em si, com aporte ou dentro da ciência jurídica. Por que é relevante tocar nesse tema, nesse assunto, quando percebemos que para determinada decisão judicial ter um fundo de validade e também de consequência para poder evitar que determinados direitos sejam ali não protegidos, não resguardados, quando situações de violência doméstica acontecem, nesse caso específico que nós estamos trabalhando, é exatamente para poder perceber que é preciso avançar na reflexão, no pensamento, tirando-se a viseira de um único enquadramento quando se tem uma legislação posta. Cuidado, não estamos, mais uma vez afirmo, dizendo que a legislação pode ter o seu conteúdo totalmente destrinchado, como se não houvesse limitação nenhuma. Não. Nós perpassamos de modo bastante sistematizado e sistemático de que tratamos de institutos sociais que são complexos e merecem complexidade em suas análises, ou seja, as violências e não apenas a violência, de que a ferramenta dada ao intérprete jurídico pela hermenêutica e argumentação jurídicas garante condições de que a reflexão seja aprofundada e, no nosso caso de hermenêutica jurídica contemporânea, sem ultrapassar os limites, primeiramente, da Constituição Federal e, após, da legislação de regência. A Lei Maria da Penha possui a finalidade social de extirpar a violência doméstica, de modo que é plenamente aceitável que não se observe como um limitador de aplicação dessa legislação o gênero e a orientação sexual da vítima. E, por fim, 2 magistrados bastante corajosos deixaram à prova nas suas funções judicantes que essa possibilidade não só existe, como também faz parte da atuação corajosa para enfrentar um tema ainda bastante cheio de tabus e também marginalizados da discussão, do debate público. O que temos, então, nesses 2 casos que foram analisados, cujos excertos foram lidos por mim, é que esses magistrados, nas suas funções judicantes, perceberam que a legislação existente não pode ser condicionada ou limitada à questão de gênero e à questão da orientação sexual da vítima de violência doméstica. Se considera por óbvio, dentro dessa perspectiva, que a entidade familiar composta por um casal homoafetivo masculino, nesses casos que nós estamos trabalhando, tem reconhecimento jurídico, tem validade os seus questionamentos que são levados à solução do Poder Judiciário, de modo que aplica-se a Lei Maria da Penha nessas relações. Algumas críticas podem surgir, como, por exemplo, a legislação sendo aplicada para vítimas que não sejam mulheres, nesse conceito mais amplo que nós conhecemos, como um decréscimo do esforço dos movimentos sociais e da própria Maria da Penha Maia Fernandes com essa elaboração legislativa. Eu tendo a acreditar que esse tipo de restrição não existe. Até porque o que se pretende com a ampliação da aplicabilidade da Lei Maria da Penha não é jamais restringir a sua função primeira e que trouxe ao mundo jurídico a sua existência. Não se defendeu em nenhum momento que a legislação deva trocar de destinatário. Jamais. Esse é um ponto importante para poder deixar esclarecido, justamente porque poderia se perceber ou levantar a hipótese de que as decisões aqui colacionadas incorreram em ilegalidade, o que não aconteceu. O que, na verdade, percebemos nessas 2 decisões,
que são inéditas e, pelas últimas pesquisas que fiz, permanecem como as únicas, envolvendo vítimas homoafetivo masculinas de violência doméstica, é que os magistrados enxergaram não apenas a superfície legislativa, que é uma metáfora que eu utilizo bastante ao longo das aulas anteriores, mas que aprofundaram a sua lupa de análise para decidir, no caso concreto, pela preservação dos direitos dessa vítima que estava sendo ameaçada, agredida, enfim, estava tendo o seu direito a uma vida feliz completamente deturpado. Algo curioso que não consta desse excerto que eu li, mas que está na decisão completa no caso do Rio de Janeiro, é que a parte agressora tem envolvimento com o tráfico de drogas. E isso também foi considerado pelo alto índice de perigo a que esta vítima podia estar submetida. Única e exclusivamente por conta do tráfico? Sim, é um contexto que não se pode desconsiderar. Vejam, observar que quando há uma entrada no Poder Judiciário de um caso que conclama, que reclama uma atuação que ultrapasse esses limites parciais que a própria norma nos traz, indica também que a ação do ator judicante deve ser algo que extrapole não só a mesmice, não só a técnica meramente operativa. Por favor, jamais utilizem o termo operador do direito, porque se trata de uma ciência bastante fluida e ela não é operatória, como se fosse uma máquina. Ainda que para algumas pessoas seja apenas uma operação, uma mera adequação da norma jurídica ao fato social. E como vimos, existem situações em que não é assim que determinadas reflexões devem ser feitas. Basta ver os grandes casos que o Supremo Tribunal Federal julga pelo seu pleno, quando questões sensíveis e muito importantes para o ordenamento jurídico e para o contexto social brasileiro ali se apresentam. O caso dos fetos anencéfalos foi um que eu trouxe. O caso da equiparação da homofobia com crime de racismo é outro. E há vários outros, como, por exemplo, a extensão da condição das uniões estáveis heteroafetivas para as homoafetivas. Esse reconhecimento jurídico de que as entidades familiares formadas por pares homoafetivos devem ter os mesmos direitos, garantias e deveres constantes das uniões estáveis que são formadas por pares heteroafetivos. Ou seja, quando estamos diante de casos que requerem sofisticação interpretativa, de análise e de aprofundamento, não se dá para poder operar com o direito como se tivéssemos com um esquema equacional. Não. É preciso seguir adiante, e esse seguir adiante é feito sobremaneira quando as balizas constitucionais principiológicas são utilizadas para poder solver, para poder decidir, para poder se imiscuir nos casos concretos. É por essa razão que nas duas decisões lidas e que constam do livro, elas possuem dentro do seu dorso explicativo, de fundamentação, os princípios constitucionais que foram trazidos para poder sustentar a possibilidade da aplicação da Lei Maria da Penha nesses casos analisados, contra vítimas homoafetivo masculinas. Observando que esses casos concretos, em realidade, trazem para nós esse insumo da possibilidade, da viabilidade, da concretude e da realidade de decisões que já existiram e continuam tendo seus efeitos operativos no âmbito da realidade, é preciso avançar a discussão em outros aspectos, no sentido de publicizar essa possibilidade, de trazer para o debate público a questão da violência doméstica que acomete essas entidades familiares que não são as tradicionais, não gosto desse termo, mas tradicionais nesse sentido que o senso comum entende, e necessariamente dotar essas pessoas que sejam vítimas de violência doméstica como
detentoras, como protagonistas da busca de uma solução estatal para esse problema que as está acometendo, que pode vir a acometê-las, não é? Isso ocorreu nessas duas decisões que nós vimos. A parte agredida teve o seu caso levado pelo Ministério Público ao Poder Judiciário, no caso do Rio de Janeiro. No caso do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, foi a partir de um registro de ocorrência, ainda que à época não estivesse ainda a ação penal pública condicionada para poder prosseguir com o processamento e o julgamento da Lei Maria da Penha. Mas ambas, apesar de terem tido um início distinto, atingiram uma finalidade que tinha por pano de fundo, que tinha por finalidade permitirem que essas vítimas tivessem essa situação de violência cessada. Observando-se, então, os casos concretos aqui analisados e que foram debatidos com vocês nessa oportunidade, nessa aula, percebemos que o Poder Judiciário tem, sim, entre seus agentes, aqueles que avançam em detrimento de alguns que se sentem mais recolhidos ou simplesmente rejeitam a hipótese de pensarem além da superfície normativa. Como observamos, as duas decisões cumpriram a sua eficácia de permitir que a vítima de violência doméstica tivesse a situação diminuída ou extirpada pela medida protetiva que foi ali determinada em cada uma dos casos, exatamente porque se considerou a condição humana daquela parte agredida e que, dentro dessa condição humana, exsurgida a dignidade que dela faz parte, a decisão cumpriu o seu papel com lastro na Constituição Federal. Bom, em resumo, a aula se centrou na análise desses dois casos concretos, exatamente para nos trazer o reconhecimento jurídico da vítima homoafetiva masculina como detentora de direitos e também de resposta estatal em caso de violência doméstica contra ela cometida. Verificamos que esses dois casos concretos são a materialização dessa interpretação extensiva da Lei Maria da Penha para essas situações envolvendo vítimas homoafetivo masculinas. Eu friso muito essa questão da homoafetividade masculina porque é algo ainda carregado de tabu. É preciso que nós coloquemos os nomes nos seus devidos lugares. Nomear é permitir que o discurso ganhe força. E quando tratamos de fundamentação idônea, coesa e contemporânea, considerando o nosso atual cenário social, não houve ilegalidade nenhuma quando se estendeu a Lei Maria da Penha, as suas medidas protetivas, às vítimas que estavam ali naqueles dois casos concretos, homens homossexuais que estavam em relações afetivas e a violência ocorreu no contexto doméstico familiar. Perceber que nós temos aí essa viragem de jurisprudência, mais uma vez trazendo Inocêncio Mártires Coelho, como a possibilidade de giro, de refrigeração, de oxigenação da ação judicial para os casos, para as dinâmicas sociais que são levadas ao Poder Judiciário para a resposta, para a solução, é que percebemos que não existe pensamento estático quando se trata de guarnecimento, de salvaguarda de direitos. Não raro, temos mudanças de jurisprudência sobre determinados temas, que antes se decidia de uma forma, observa-se uma mudança de contexto, modifica-se esse entendimento por considerá-lo mais adequado àquele contexto em que está sendo debatido novamente. Por quê? Porque é preciso permitir que essas modificações atinjam sempre como finalidade a possibilidade de uma vida feliz, livre de violência, livre de preconceitos, que seja possibilitado um espaço de compartilhamento mútuo, sem descaracterização do ser humano por outros seres humanos, utilizando características que não cabem. Características de gênero, de raça, de orientação sexual, etc. Nesse sentido,
vamos agora para a nossa fixação do conteúdo com relação à aula que nós estamos finalizando sobre os casos concretos aqui analisados, e eu convido-os para que respondamos os quizzes que foram preparados especialmente para vocês. Quiz número 1. Quanto aos precedentes analisados, os 2 casos que nós trabalhamos até aqui, pode-se afirmar que a vítima homoafetiva masculina de violência doméstica não tem amparo de proteção pela Lei Maria da Penha. Apenas a vítima homoafetiva feminina goza da proteção legal da Lei Maria da Penha. Não se pode aplicar a Lei Maria da Penha nas relações homoafetivas masculinas por afronta ao princípio da legalidade. As entidades familiares homoafetivas masculinas gozam de proteção legal e podem atrair a incidência da Lei Maria da Penha. Por óbvio, a resposta correta é a letra D. Primeiro porque trabalhamos de modo intenso que as entidades familiares compostas por pares homoafetivo masculinas têm seu reconhecimento jurídico. Os 2 casos concretos avultam para a possibilidade de extensão da Lei Maria da Penha para essas relações quando a violência doméstica nessas relações esteja instalada. E considerar que a vítima homoafetiva masculina não tem amparo de proteção pela Lei Maria da Penha, como diz a alternativa A, é marginalizá-la e permiti-la que sofra violências, como disse metaforicamente em aulas anteriores, sob o nosso nariz. Apenas quando se considera a vítima homoafetiva feminina que está expressamente inscrita na Lei Maria da Penha como detentora desses direitos, é desconsiderar as outras configurações familiares, de gênero e de orientação sexual. E dizer que não se pode aplicar a Lei Maria da Penha pelo princípio da legalidade até determinado ponto é sustentável, mas como dissemos na segunda aula, quando há choque de princípios, deve-se ponderar para que a melhor decisão que atinja a finalidade de uma vida feliz, livre de violência, etc., seja concretizada. Nesse caso, me parece que utilizar o princípio da legalidade para negar direitos a uma pessoa que esteja sendo vítima de violência doméstica por conta do seu gênero e da sua orientação sexual não é somente uma afronta à Constituição Federal, é uma desumanidade. A fundamentação dos casos apresentados se enquadra na interpretação conforme a Constituição e teleológica, interpretação literal da Lei Maria da Penha, hermenêutica da escola do direito livre, nenhuma das anteriores. A resposta correta é a letra A, interpretação conforme a Constituição e teleológica, exatamente porque, como já afirmamos em inúmeras outras oportunidades, interpretar conforme a Constituição é entender esse espírito que a Constituição Federal apõe em nosso contexto, nosso ordenamento jurídico, para poder guiar o intérprete jurídico acerca de qual lupa deve ser utilizada. E teleológica porque a Lei Maria da Penha caminha ao longo da história, não ficando presa, enraizada ao momento em que foi concebida, ao momento em que foi sancionada e passou a existir, ou seja, nasceu no mundo jurídico. Se considerarmos interpretação literal da Lei Maria da Penha, teremos problemas ao considerar que apenas a mulher deve ser destinatária das proteções ali elencadas. Não é? Como vimos, não somente as mulheres vítimas de violência doméstica devem ser destinatárias da legislação, mas também outras pessoas que, independentemente do gênero e da orientação sexual, demandem que essa lei lhes atinja para poder garantir o seu direito a uma vida sem violência. Hermenêutica da escola do direito livre não, porque não se dá ao magistrado a possibilidade de legislar, de criar norma legislativa quando se estende a Lei Maria da Penha nesses casos concretos. Ao contrário, se utiliza a baliza constitucional dos princípios para poder se chegar às conclusões de possibilidade de estender essa legislação às vítimas homoafetivo masculinas, e nenhuma das anteriores não se sustenta por questões óbvias.
Agora o quiz número 3. A fundamentação apresentada nos casos analisados se pautam nos princípios constitucionais e na função social da Lei Maria da Penha, na liberdade absoluta de decidir do magistrado, na inovação legislativa, na retórica da escola da exegese sob os prismas lógico, sistemático e literal. A resposta correta é a letra A, nos princípios constitucionais e na função social da Lei Maria da Penha, repetindo o que estamos falando há diversas aulas. Os princípios são balizas, são vetores interpretativos e a função social da Lei Maria da Penha é extirpar a violência doméstica. É isso que se buscou atingir quando as duas decisões pelos juízes do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul foram apostas naquelas considerações, com aquela fundamentação. Não há como ser na liberdade absoluta de decidir do magistrado, porque essa liberdade absoluta não existe, e ainda que se exista, é possível levá-la ao duplo grau de jurisdição para poder discutir o fato de não ter observado a normatividade vigente, a Constituição Federal ou qualquer violação que tenha surgido a partir desse absolutismo decisório. Não se trata de inovação legislativa, estamos utilizando uma legislação que já existe no cenário jurídico nacional. E também não se trata de escola da exegese, sob os prismas lógico, sistemático e literal, porque lembremos-nos, como vimos na aula 2, a escola da exegese prende o intérprete jurídico à superfície da norma, impedindo que se avance na reflexão de que aquela norma pode se enquadrar em outros casos, ainda que não se tenha no seu corpo expressamente os destinatários ou as situações em que pode ser aplicada. Não é o caso. Bom, então finalizamos mais um encontro, mais uma aula, em que nela discutimos 2 casos concretos em que a Lei Maria da Penha foi aplicada a vítimas homossexuais masculinas dentro de um contexto doméstico e familiar e percebemos, a partir dessas viragens de jurisprudência, que esse giro na possibilidade de se estender uma legislação originariamente criada para poder proteger mulheres vítimas de violência doméstica e que, frise-se, deve-se continuar com essa proteção específica, porque ainda vivemos em uma sociedade que mata as suas mulheres. O Estado brasileiro ainda permite diversos feminicídios, quando podemos ampliar essa legislação para poder proteger outras vítimas que também estejam sendo acometidas de violência doméstica, independentemente do seu gênero e da sua orientação sexual. Isso revela que os princípios constitucionais foram utilizados como balizas interpretativas, exatamente para poder permitir ao intérprete jurídico uma lupa que alcançasse uma profundidade que essa superfície não permitiria, para poder se alcançar como resultado uma decisão que permitisse uma vida livre de violência e o direito à felicidade. Bom, foi um prazer estar com todos e todas ao longo desses últimos encontros, dessas últimas aulas. Me pareceu uma oportunidade bastante rica para trazer para o debate público questões relacionadas à violência de gênero, que ainda padecem de melhores discussões em vários outros cenários do nosso espaço social político brasileiro e, portanto, convido a todos e todas para que leiam na sua inteireza a obra, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para casais homoafetivos masculinos, que é fruto de uma pesquisa que eu realizei no ano de 2013, ao terminar a minha graduação em Direito, e decidir publicá-la em 2015, exatamente para poder permitir aos atores jurídicos uma pesquisa um tanto quanto mais consolidada para poder se discutir e aprofundar determinados debates relativos à violência de gênero. Foi um grande prazer estar com todos e todas. Obrigado por nos terem acompanhado até aqui em mais uma edição do Saber Direito e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente,
saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.